Marcos Vinícius, diretor-presidente da CAGEPA, aqui no Portal Correio hoje. Marcos, Campina Grande é uma situação gravíssima, né, com relação ao abastecimento de água, e hoje começa a valer, né, hoje dia 18 começa a valer o novo racionamento. A cidade teve uma redução na quantidade de água ofertada ou continua a mesma quantidade? Como é que ficou essa situação? Na realidade, nós informamos para a população que nesse momento nos vê que a quantidade de água continua a ser a mesma ofertada, ou seja, 650 litros por segundo, que é a outorga que a ANA nos deu, né, através de resolução daquela entidade. A verdade, o que é que nós fizemos? Nós estamos fazendo a captação única e exclusivamente através daquela captação por balsas flutuantes, que é aquelas flutuantes que nós instalamos, né, o governo do estado e a CAGEP instalou lá no açude de Boqueirão, né, e a partir com a mudança do regime hidráulico, da capacidade de bombeamento e de outros elementos, nós tivemos que fazer o ajuste, né, para dividir a cidade em dois setores, que é chamado Zona 1 de abastecimento, que diz respeito mais praticamente à zona sul da cidade, e uma segunda, que terá água, essa primeira região, de 5 horas da manhã da segunda até a meia-noite da quarta-feira, né, e um sistema que trabalha na Zona 2, né, que pega o centro, e a Zona Norte, que pega da quinta-feira às 5 horas da manhã até 1 hora da tarde do sábado. Lembrando a todos que o volume ofertado continua sendo o mesmo, que a cidade, quando nós fizemos essa divisão, levou em conta a quantidade de habitantes, a área territorial a ser abastecida, né, contanto que a gente garanta aquela mesma quantidade de água que era lá atrás ofertado através do outro regime de distribuição. Nós estamos denominando assim, porque não é um novo regime de racionamento, é um regime de distribuição com horários na cidade de forma diferenciada. Então nós trabalhamos aí quase 6 meses organizando essa rede de distribuição de forma a atender a população, né? E estamos, por exemplo, hoje, segunda-feira, primeiro dia, com todas as equipes em campo, né, com a equipe de plantão, exatamente para poder acompanhar esse início dessa operação que hoje, né, se desemboca e, se Deus quiser, né, levará até o próximo final do ano, começo do ano que vem, onde nós teremos a recarga do manancial, esperamos nós. Pronto, já que o senhor tocou nesse assunto, até quando então, assim, de uma maneira bem objetiva, Campina Grande tem água nesse esquema de racionamento? Nesse esquema de racionamento, no dia 28 de janeiro de 2017, restará ainda no açude 20 milhões de metros cúbicos. Hoje nós temos 33,8. Esse marco do dia 28 de janeiro é um marco colocado pela ANA, juntamente com a ESA, CAGEP, Secretaria, para poder fazer uma nova avaliação dos prognósticos. Ou seja, será que choveu? Como é que está a atuação do Laninha? Como é que está a transposição? E aí sim, reorganizar o racionamento ou manter ou diminuir a depender da condição que nós tenhamos doravante nessa data de 28 de janeiro. Ou seja, 28 de janeiro não encerra o abastecimento. Lá é o marco que restam ainda 20 milhões de metros cúbicos no manancial de Boqueirão, para que a gente possa fazer uma avaliação dos cenários e aí sim tomar as decisões se fizerem necessárias. E a qualidade da água, como fica a situação? As pessoas têm falado bastante, né, sobre a questão da qualidade, as cianobactérias, como é que fica isso? As cianobactérias são seres vivos que, vamos dizer assim, habitam não só a água de Boqueirão, mas água de outros mananciais, assim como águas marrons, águas verdes, águas vermelhas, né? São elementos, seres vivos que abrigam ou se abrigam, que têm seu ambiente de vida naquele manancial, que é o ambiente aquático. Na realidade, o que é que acontece? Com a diminuição do volume, obviamente há uma concentração maior e há uma recomendação das normas internacionais e do próprio Ministério da Saúde que a partir de determinada quantidade a gente faça uma avaliação. Era bimestral, passou a ser mensal e agora passa a ser semanal para a gente ver exatamente essa evolução. Então é essa evolução que nós estamos monitorando. A qualidade da água de Campina Grande continua de potável, ou seja, continua potável, não tem nenhum tipo de problema na água, né? Há sim uma sensação que as pessoas vão ter da questão do sal, do cloreto, que é o que a gente chama dessa sensação de água salobra, porque obviamente a quantidade diminuiu, aumentou a concentração de sal, mas que ainda está dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde. É isso que a gente quer colocar para a população. Então não há risco de se consumir a água de Boqueirão. E a recomendação final para as pessoas, tanto no combate às fraudes, quanto também ao desperdício? Na realidade, nós queremos fazer, além dessas duas observações, é que façam denúncia, porque quem está furtando água através de um gato, dos famosos gatos, dos populares gatos, não está furtando água desse presidente que está falando, do governador do estado ou do secretário. Ele está furtando água de você. Por quê? Porque todo mundo na sua conta paga um índicezinho que é por essas fraudes. Então todos nós, denuncie, nos ajude a manter esse padrão e diminuir as perdas. E outra,
mantenha os seus reservatórios limpos, né? Cuidado ao abrir o reservatório, não coloque qualquer elemento estranho dentro desse reservatório. Você está numa cisterna, tenha esse balde que você vai coletar sua água limpo, higienizado, para evitar que a água que esteja armazenada dentro desse recipiente sejam contaminadas com elementos externos, né? Lembrando que a Cagepa garante a qualidade da água até a entrada do hidrômetro, que é o dever e o que a legislação preconiza.